Questão da FEPAR Paraná. Assinale a alternativa em que há pelo menos um vocábulo que não seja formado por derivação parasintética. Pelo menos um vocábulo que não seja formado por derivação parasintética. Muito bem. Formação de palavras. O que é uma derivação parasintética? Uma derivação parasintética ocorre quando você pega a base da palavra, que nós chamamos de radical, e a este radical você acrescenta um prefixo e um sufixo simultaneamente. Um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Bam, bam. Forma a palavra de um jato só. Se você gosta de saber o que significam os títulos, eu acho que isso sempre ajuda. Para significa ao lado, ao lado, ao lado. Síntese é quando você funde as coisas, você faz uma síntese. Muito bem, como é que eu vou perceber que eu tenho um prefixo e um sufixo colocados ao mesmo tempo? Porque existe um outro processo chamado prefixação e sufixação, em que também ocorre isso de eu colocar um prefixo e um sufixo. Só que não são simultâneos, não são ao mesmo tempo. Então, se você tem uma palavra, por exemplo, a palavra feliz, e você coloca, por exemplo, o sufixo mente, e forma a palavra felizmente, aqui eu tenho uma derivação sufixal porque eu coloquei um sufixo. Se eu coloco o prefixo infelizmente, aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal porque eu coloquei um prefixo e um sufixo. Não foram colocados ao mesmo tempo, você me viu colocando um de cada vez, mas não é por causa disso. Se você pegar a palavra pronta, como é que você vai saber se foi prefixal e sufixal ou se é parassíntese? Nós já vamos exemplificar. Aliás, nós vamos ter vários exemplos aqui. Bom, veja, você pega a palavra felizmente. Existe a palavra infeliz? Claro que existe. É sinal, né, de que quando eu coloquei esse prefixo mente, já existia uma palavra com prefixo, não foi ao mesmo tempo. Vamos fazer do outro lado. Existe a palavra felizmente? Claro que existe, foi assim que eu comecei, né? É sinal de que quando eu coloquei o prefixo in, já existia o radical, a base, mais o sufixo. Ok? Então veja, infeliz existe? Existe. Felizmente existe? Existe. É sinal de que esse prefixo e esse sufixo não são colocados necessariamente ao mesmo tempo. Veja o que acontece aqui. Aqui eu peguei o radical noite. É muito comum que esse radical, base da palavra, termine em consoante. E aqui eu tenho o radical doite. No primeiro caso, eu coloquei o sufixo ecer, que é um sufixo formador de verbo. Aqui também eu coloquei o sufixo ecer, né, sufixo formador de verbo. E eu coloquei o prefixo em e eu coloquei o prefixo a. Prova para mim que isso aconteceu simultaneamente. Veja, não existe a palavra anoitecer. É sinal de que eu fiz de uma vez só. Não existe a palavra à noite. Mesma coisa, não existe o verbo doidecer. Ele doideceu. Claro que não. Não existe a palavra endoide. É sinal de que ela foi formada de um jato só, foi formada por parassíntese. Veja que mesma coisa acontece aqui com quente. Coloquei prefixo e sufixo. Mesma coisa acontece aqui com vazio. Coloquei sufixo e prefixo. Com vive, coloquei sufixo e prefixo. Com tarte, coloquei sufixo e prefixo. Com loque, sufixo e prefixo. Com pressa, prefixo, sufixo. Com madur, sufixo, prefixo. Qual é a única que não encaixa
em uma derivação parasintética? A única é escurecer. Por quê? Note que nós não estamos colocando um prefixo e um sufixo no radical cur, que não existe. O radical é escur. Nós colocamos aqui um sufixo no radical escur. Esta palavra foi criada por derivação sufixal apenas, não é parassíntese. Ok? Uma ótima questão de derivação parasintética, formação de palavras. A alternativa correta é a letra B. Ok? Ótimo, valeu!